O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, participou nesta quarta-feira, 21 de janeiro, do programa Bom Dia Ministro da EBC, em que abordou dois dos assuntos que deverão tomar conta dos debates políticos e econômicos neste primeiro semestre de 2026. Esses assuntos seriam o fim da escala de trabalho 6x1 e a garantia de proteção social e de melhores condições de trabalho para entregadores e motoristas de aplicativos. O fim da 6x1 já está tramitando no Congresso Nacional. Já a questão dos trabalhadores por aplicativos ainda está em discussão sobre qual seria a melhor proposta a ser apresentada ao Legislativo. Acompanhe os melhores momentos da entrevista. Vamos lá, vamos falar então da jornada, da redução da jornada 6x1. Queria saber em que pé que está. É uma discussão que está no Congresso Nacional, depende aí dos parlamentares. A gente sabe que esse é um ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Essa discussão está avançada? A gente sabe que os empresários resistem a isso, né? A dar 2 dias de folga, né, para o trabalhador. Como é que a gente está nessa discussão, ministro? Olha, Karine, primeiro, os empresários resistem como sempre resistiram a qualquer direito de trabalhador. Uhum. Aliás, os latifundiários do século XIX resistiram à Lei Áurea. Queriam, se dependesse deles, era escravidão até hoje. Quando Getúlio Vargas, em 1940, criou o salário mínimo, eles diziam que ia ser um caos, não é? Que as empresas iam embora do Brasil. Depois, em 42, criou a CLT com 13º, férias remuneradas, jornada de 8 horas. Disseram que, o Brasil ia acabar, as empresas iam embora, ia gerar desemprego, ia ser um tiro no pé do trabalhador. Sabe o que aconteceu, Karine? O que aconteceu é que de 1940 a 1980 o Brasil teve o maior ciclo de crescimento econômico da sua história. Nenhuma empresa foi embora, nenhum trabalhador ficou desempregado, muito pelo contrário. Então, assim, direito do trabalhador é um tema inegociável para o presidente Lula. O empresário vai resistir? Bom, lógico, ele está querendo aumentar o seu lucro. Ele quer que o trabalhador, se possível, até fosse 7x0, nem 6x1. Então é o seguinte, né? Nós vamos levar esse tema até o final e vou te dar uma boa notícia aqui. Vamos lá. Está avançando muito bem o diálogo com os setores do Congresso. Eu tive com o presidente da Câmara, Hugo Mota, semana passada, junto com o ministro Marinho, fizemos uma conversa com ele, tanto sobre o fim da 6x1, quanto sobre o trabalho para os aplicativos, que nós queremos também garantir direitos, dignidade para os trabalhadores que estão em cima de uma moto entregando comida, para o trabalhador que está o dia todo num volante fazendo transporte de Uber. Mas no caso da 6x1 em particular, há um avanço na discussão para que a gente vote ainda esse semestre o fim da escala 6x1 e consiga dar essa resposta para os trabalhadores. E, aliás, exemplo começa em casa. Lá no Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência da República fica no Palácio, né, num diálogo, e por determinação do presidente Lula, já no fim do ano passado, nós acabamos com a 6x1 no Palácio. Né, todos os trabalhadores terceirizados que trabalhavam na limpeza, no cafezinho, né, na Copa, todos esses trabalhadores se reorganizou a jornada para que não se faça 6x1. Então, esse exemplo começou em casa e agora nós queremos que ele se estenda para todo o Brasil. A minha pergunta é a seguinte: acaba, portanto, como o senhor disse, a escala 6x1, entra a 5x2. Aí eu pergunto, é importante que a classe trabalhadora abrace essa proposta? E mais, quais são os argumentos debatidos para substituir esse modelo de trabalhar 6 dias na semana e folgar 1? Por favor, ministro. Obrigado, Walter, pela sua pergunta. A proposta que nós estamos construindo, defendida pelo presidente Lula, pelo nosso governo, é a seguinte: um máximo de 5x2, 40 horas semanais. Hoje, o máximo é 44 horas semanais. Nós queremos reduzir isso para 40 horas semanais, sem redução de salário. Essa é a proposta que está sendo desenhada para todos os setores da economia no Brasil, por uma questão de dignidade dos trabalhadores. Qual é o argumento que quem critica isso bate? Mas vai diminuir a produtividade. Mas no Brasil a produtividade já é baixa. E com isso você vai gerar um problema. Se você reduz jornada numa suposta baixa produtividade, o que acontece é que a economia não vai dar conta. O
que acontece é que os empresários não vão ter condições de manter as suas empresas, vai perder a margem. Então, exatamente por isso, por essa pergunta do Walter, eu trouxe alguns dados, eu vou até pegar a colinha aqui, para não ter chance de errar. Vamos lá. Porque senão vão para cima de mim depois, o ministro não falou a verdade. Então vamos lá. Ó. Países que reduziram a jornada de trabalho, não é? Islândia, em 2023, reduziu para 35 horas, cara. Não foi nem para 40. Com jornada 4x3. Sabe o que aconteceu? A economia da Islândia cresceu 5% e a produtividade do trabalho aumentou 1,5%. Estados Unidos. E olha os Estados Unidos, hein, que não pode ser acusado de comunista. Né? Houve uma redução média de 35 minutos de trabalho por dia nos últimos 3 anos. Não foi uma lei. Isso aconteceu pela própria dinâmica do mercado. Naturalmente. Reduziu-se 35 minutos por dia de trabalho. Sabe o que aconteceu? Aumentou em média 2% da produtividade. Se você pegar o Japão, no caso da Microsoft, foi uma empresa. A Microsoft do Japão adotou a escala 4x3. Aumentou em 40% a produtividade individual do trabalhador na Microsoft. Tudo isso são dados públicos. Vocês podem pesquisar. Né? No Brasil, houve um estudo da Fundação Getúlio Vargas, em 2024, envolvendo 19 empresas que reduziram a jornada de trabalho. Sabe qual foi o resultado? Em 72% dessas empresas, houve aumento de receita. Em 44% dela, houve aumento do cumprimento de prazo. E várias empresas individualmente já estão reduzindo. Vou aqui citar algumas delas. A Drogaria São Paulo, Pacheco, o Hotel Copacabana Palace, que foi até um debate, o Tangará, em São Paulo, e tantas outras empresas que estão reduzindo mesmo sem a legislação. E por que aumenta a produtividade? Mas como é que você vai reduzir? Gente, pensa, o trabalhador está fatigado. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. E às vezes esse 1, principalmente para as mulheres, nem de descanso é. É para fazer serviço de cuidado em casa, não é? É para poder resolver as pendências da semana dos filhos e por aí vai. Quando essa pessoa chega no trabalho, ela já está cansada. É por isso que tem tanto caso de burnout no Brasil e aumentou tanto no trabalho, né? De casos de você ter a saúde mental do trabalhador afetada. É depressão, é ansiedade, é estresse. Quando esse trabalhador ou trabalhadora está mais descansado, o resultado é que ele vai trabalhar melhor. Pensa, qualquer um se coloque na pele dessas pessoas. Se você tem um tempo de descanso maior, você vai trabalhar melhor. Né? Perfeito. Então, por todas essas razões, o que a gente sustenta, e baseado em dados, não é baseado no blá blá blá. Baseado em dados, o que a gente sustenta é que o fim da escala 6x1 vai melhorar, inclusive, a produtividade do trabalho no Brasil, como aconteceu em outros lugares.
Ainda falando, ministro, sobre essa regulação dos aplicativos de entrega, existe a possibilidade, né, de inclusão de garantias para esses entregadores, como previdência, né, esse seguro contra acidente, já que a gente está falando, como o senhor bem disse, de motoqueiros que colocam diariamente, né, sua vida em risco, e alguma remuneração mínima? E outra, quais os direitos do governo ele considera essencial aos entregadores por aplicativo dentro desse novo marco regulatório? Muito bom, Jamile. Bom dia. Logo mais vou estar aí com vocês, viu? Hoje estou indo para Macapá para um evento. Aí, ó, para pedir para a radiodifusora também cobrir lá, acompanhar o nosso evento, difundir aí no estado do Amapá. Ó, o que é essencial do ponto de vista do nosso governo são 4 pontos. Primeiro, ter essa remuneração mínima para o trabalhador, seja para o motorista do Uber, a gente fala Uber, mas é 99, qualquer outro das empresas, seja para o entregador do iFood ou de qualquer outra empresa. Ter uma remuneração básica, mínima, o que eles chamam de taxa mínima, né? E no caso do Uber, reduzir essa taxa de retenção, que é variável, é definida por algoritmo e que o trabalhador não tem controle. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, garantia previdenciária. Isso está já no relatório do deputado Augusto Coutinho, né? É você ter uma garantia de que esse trabalhador, se tiver um acidente, ele vai ter um seguro, ele vai ter um auxílio-doença, né? Se depois, mais para frente, ele vai ter uma aposentadoria. E o modelo de previdência que está se construindo é um modelo muito favorável ao trabalhador, que é 20% de contribuição da empresa e apenas 5% de contribuição do trabalhador, e sobre o ganho real dele, tirando aí do ganho dele tudo que ele gasta com manutenção e tudo mais. Terceiro ponto que é essencial, é ponto de apoio. O que é o ponto de apoio? Veja, esses trabalhadores estão em grandes cidades, principalmente, eles não têm onde carregar o celular. Eles não têm onde usar o banheiro. Às vezes tem que ficar se humilhando para um comerciante lá num bar, num restaurante, para conseguir usar o banheiro lá. Eles não têm um lugar de parar para almoçar. Ou seja, esses pontos de apoio, de descanso, são responsabilidade das empresas. Elas têm que fazer isso, né? E esse é outro ponto que está no projeto de lei. E o quarto e último ponto que nós consideramos muito importante é que o algoritmo seja transparente. Porque hoje o trabalhador está dominado por esse algoritmo. Ninguém sabe qual é o critério da empresa, às vezes até de bloquear um trabalhador. E não pode ser assim. Um ponto, inclusive, que eu tenho crítica é o seguinte, Karine, é que no projeto, isso nós queremos dialogar com o relator, está lá, assim, a exclusão de qualquer pessoa que eventualmente foi condenada por um crime e já pagou a sua pena. Podemos ter punição eterna? Se a pessoa foi condenada e pagou a sua pena e depois ela quer se ressocializar e conseguir um trabalho, né? Porra, ela tem que ter a oportunidade de poder reconstruir sua vida. Senão o que vai acontecer com essa pessoa? Vai acabar voltando pro crime, voltando a ser presa. Então, você tem que dar essa oportunidade e muitas vezes esse trabalho por aplicativo é a oportunidade que a pessoa tem de reconstruir a sua vida e de fazer a ressocialização. Esses pontos são pontos-chave que a gente quer trabalhar com o relator, com os parlamentares para garantir que sejam aprovados. Queria que o senhor explicasse quais os esforços que o governo tem feito para fazer com que essa proposta, que tem um grande apelo popular, avance em tramitação lá no Congresso Nacional. Existem alas que defendem diferentes entendimentos, já que a proposta inicial era de 4 dias trabalhados para 3 dias de folga. E hoje já se fala em 5 dias de trabalho e 2 de folga. Qual seria, de fato, a margem limite aceitável pelo governo de dias de folga e também os dias trabalhados? E como é que o governo tem se articulado dentro do Congresso para conseguir que essa pauta avance até mesmo dentro do grupo de oposição? Jonas, veja só, nós temos que construir um processo de transição. Aprovar um máximo de 5x2, ou seja, acabar com a escala 6x1, já é bastante difícil com o Congresso Nacional que a gente tem. Se a gente chega com a 4x3 de cara, não é? Dificilmente a gente teria condições sequer de pautar o debate no Congresso Nacional. Por isso, o que o governo tem trabalhado é a perspectiva de um máximo de 5x2. As conquistas dos trabalhadores são assim.
Elas vão indo, né, passo a passo, porque elas têm muita resistência. O que aparece de privilegiado para gritar e fazer trabalho contra, quando se tem o avanço de uma conquista dos trabalhadores, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, né? Parece que o mundo vai acabar, porque o poder de lobby, o poder de fogo dos grandes empresários, de quem ganha com exploração do trabalhador, é gigantesco nesse país. Porque tem muita grana, é muita gente herdeira, muita gente que fica defendendo escala 6x1 para os outros, mas tá lá no jantar com caviar e champanhe. Muita gente que fica dizendo tem que trabalhar, mas nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida, é herdeiro. Então, assim, e o debate que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que limpar campo nisso. Porque é o seguinte, veja, uma coisa é você trabalhar para poder viver. Todo mundo precisa. Só bilionário herdeiro que não precisa. Todo mundo precisa. Outra coisa é você viver para trabalhar. É você não ter tempo para nada. Você não ter tempo para ficar com a sua família, para cuidar dos seus filhos, para fazer inclusive um curso de profissionalização, de qualificação, que vai aumentar a sua produtividade como trabalhador. Eu vejo muito empresário falando, mas a produtividade é baixa. Eu tenho feito discussão com eles, inclusive. Mas a produtividade é baixa no Brasil. Meu amigo, se a produtividade é baixa e você não quer deixar um tempo para o trabalhador fazer um curso de qualificação, como é que vai aumentar a produtividade? Na escala 6x1, você acha que vai aumentar a produtividade? E, aliás, uma parte importante de uma produtividade menor que a média no Brasil não é responsabilidade do trabalhador. É responsabilidade, inclusive, do setor privado que não investe em inovação e tecnologia. Quase todo o investimento em inovação, tecnologia, pesquisa no Brasil é do setor público. O setor privado brasileiro é um dos que menos investe proporcionalmente aos países no mesmo patamar que o Brasil. Então tem alguma coisa errada. Precisa começar a compartilhar essa conta. Então, o nosso debate parte da perspectiva do máximo de 5x2. É o máximo, né? Do máximo de 40 horas semanais, sem redução de salário e construindo transições. Ninguém aqui quer quebrar nenhum setor da economia. O que a gente quer é garantir dignidade para o trabalhador. O governo do presidente Lula tem lado. O Lula foi eleito por 60 milhões de brasileiros, em sua maioria trabalhadores. O Lula sempre teve um posicionamento e a orientação que ele nos dá como ministro do seu governo é essa. Né? Nós temos que olhar para todo mundo, fazer política para toda a população, mas nós temos um lado. É o lado do trabalhador, é o lado do povo brasileiro, da maioria desse povo, e o fim da escala 6x1 está dentro desse contexto. Então, ministro, quero falar um pouquinho da nossa realidade aqui em Mato Grosso do Sul. O Estado ele vive um momento bastante expressivo em relação ao pleno emprego com a chegada de novas indústrias aqui a Mato Grosso do Sul, especialmente no setor da celulose, região de Três Lagoas. Dados do IBGE mostram que quase metade dos jovens aqui no estado com idade entre 15 e 29 anos trabalham e não estudam. E aí eu pergunto ao senhor, como fazer, né, para que essa roda do trabalho, mas também do estudo, ela consiga girar junto e, especialmente, reduzir aquilo que acaba no futuro caracterizado como o trabalho precário? Ô Karina, bom dia. Excelente tua questão, porque ela dialoga também com o que a gente estava falando até aqui, que é o fim da escala 6x1. Por que muitos jovens trabalham e não conseguem estudar? Porque o trabalho consome boa parte ou quase todo o tempo deles. Então, se você garante o trabalho, não é, de maneira digna, com uma redução de jornada, você vai reservar mais tempo para esse jovem poder estudar. Parte do benefício da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, é justamente esse. É você garantir um tempo para que, por exemplo, esse trabalhador, com uma escala menor, com uma jornada menor, possa fazer um EJA à noite. Esse jovem possa fazer, não é, um supletivo, eventualmente, possa fazer um curso. Talvez ele não consiga estar matriculado ali na escola regular, mas que ele consiga, não é, ter uma aula de supletivo ou de um EJA. E isso, reduzindo a jornada, você dá condições. Agora, se você bota esse jovem para trabalhar de
segunda a sábado, ou às vezes de domingo a domingo, como é que ele vai arrumar um tempo para estudar? É exatamente por isso que hoje a gente tem, não só no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em todo o Brasil, a gente tem jovens indo trabalhar, porque a economia está aquecida, porque a economia está crescendo, você tem demanda do mercado de trabalho e deixando a escola, porque esse trabalho está consumindo quase todo o seu tempo. Eu acho que a redução da jornada vai dar uma oportunidade extraordinária para que essa juventude possa ter um futuro melhor. Bom, minha pergunta é mega pertinente, tenho certeza que está na cabeça de todo grande empresário e principalmente dos pequenos empresários. São aqueles que não têm aquela estrutura tão grande e que vem remanejando hoje com o trabalho, até porque a gente sabe que o comércio de rua, principalmente, tem sofrido muito com o crescimento da web. Como o governo está dialogando com esse setor, né? Com o pequeno empresário e com o médio empresário, aquele que prega lá 4, 5, 6, 10 pessoas e que são os que mais estão assim achando que vão sofrer com isso. A gente sabe que não há um sofrimento, a gente sabe que vai ser uma vitória para o trabalhador e também para o comércio, a hora que entender o sistema, mas como está sendo o diálogo com esse ramo da sociedade, com esse ramo do progresso aí do Brasil, esses pequenos e médios empresários. Maurício, de fato, muito pertinente, muito importante a tua pergunta, porque a gente precisa separar o joio do trigo, você tem toda a razão. Uma coisa é um mega empresário, grande, esse chora de barriga cheia. Esse tem todas as condições de absorver de maneira imediata o fim da escala 6x1. Esse chora de barriga cheia. Outra coisa é o pequeno. É a pessoa que abriu ali a sua padaria, que é um negócio quase familiar. É a pessoa ali que tem o seu pequeno negócio, uma funilaria com 4 funcionários. E essa pessoa, o pequeno, que emprega bastante gente no Brasil, ele tá achando, fim da escala 6x1, eu vou me complicar. Primeiro, eu acho que há um superdimensionamento do custo da redução de escala de trabalho. Agora, para este pequeno, nós temos toda a disposição, e o Congresso também terá, de fazer uma discussão sobre modelo de transição, sobre adaptação. É lógico que o governo do Lula não quer que nenhum negócio, e que muitas vezes esses pequenos negócios estão endividados por essa taxa de juro escorchante, de agiotagem que a gente tem no Brasil. É vergonhoso. Ô, Banco Central, já passou da hora, né? Já passou da hora de reduzir essa taxa de juros, porque 15% de juros nenhum trabalhador aguenta e nenhum empresário aguenta. Como é que você vai aumentar investimento com 15% de juros? Onde é que você vai arrumar capital de giro com esse custo do dinheiro? Não tem o menor cabimento. Então, parte do problema que vai aliviar os pequenos, os médios, e nesse caso até os grandes empresários no Brasil, é a redução da taxa de juros escorchante, injustificável, de agiotagem que a gente tem no Brasil. Não tem o que justifique juro de Selic a 15% ao ano no Brasil. Me desculpe. Pode vir qualquer economista liberal aqui com seu papinho. Não tem o que justifique. O risco país... O risco país, Karine, ele, no Brasil, ele é bem menor, por exemplo, que o da Colômbia ou da Argentina. Uhum. E o juro do Brasil está mais alto. Como assim? Quer dizer, isso só interessa para banqueiro agiota. Isso não interessa para o povo, isso sufoca o povo. Quem está ouvindo a gente sabe quando tem que pagar o juro do rotativo do cartão, quando tem que pagar o juro do cheque especial, quando vai fazer um crediário, até no consignado, que é um ganho garantido praticamente, porque é ali na folha. E o juro do consignado é um escândalo no Brasil. Então, para o empresário que vai investir, também é um problema muito grande. Por isso, o Banco Central, o meu querido Galípolo, vamos baixar essa taxa de juros aí, meu caro. Falando agora sobre o fim da escala 6x1, né? O senhor acredita que o fim dessa escala ela pode contribuir para o aumento da informalidade e, inclusive, colapsar o INSS? Karina, muito pelo contrário. Né? O fim da escala 6x1
vai aumentar a formalização do trabalho. Por que você ouve muita gente dizendo que não quer CLT? Isso virou meio um mantra. Dizer, os jovens não querem mais CLT. Tem muita gente que fala isso mesmo. Por quê? Porque o emprego com CLT virou sinônimo de escala 6x1 a baixa remuneração. Aí o jovem olha aquilo e fala, eu vou trabalhar no comércio para ficar com 6x1 para receber um salário mínimo? Eu não, eu vou para a informalidade. Ou eu vou virar microempreendedor. E é exatamente a informalidade e a pejotização que está criando um problema e um rombo para o futuro da Previdência. Porque na informalidade não tem contribuição previdenciária nem do trabalhador nem do empresário. E na pejotização, que é um outro problema que está no Supremo Tribunal Federal, né? O que é a pejotização? Isso. É te contratar como MEI. Você aqui é trabalhadora da EBC. Vai falar, não, vamos te contratar como MEI? Qual é o resultado disso, da pejotização, gente? O resultado é que no MEI você paga para a Previdência um negocinho e a empresa não paga nada. Acaba a contribuição patronal para a Previdência, que é maior. Isso falha a Previdência. É a pejotização. O que leva à informalidade é quando o emprego formal com carteira assinada não se torna atraente para o trabalhador porque ele está precarizado. Quando a gente acabar com a 6x1, botar o máximo de 5x2, sem redução de salário, você vai criar um ambiente muito mais favorável à formalização e, portanto, mantendo a contribuição empresarial para a Previdência e permitindo que a geração futura possa ter acesso à aposentadoria.